Olá, pessoal. Aqui é o Engenheiro Marcelo. Esse é o programa Regras e Bom Senso. Eu estou aqui hoje, tenho a grata satisfação de estar falando com o Fábio Talari, e um profissional de primeira linha. Deixa eu ler aqui o perfil dele para não me perder, ô, Fábio. Depois, se tiver alguma coisa, você me É, cumprimenta. não, Advogado, imagina. professor, digital influencer em direito privado, economia, política, articulista da revista Vida Vida Destra. destra, Vida Destra. certo. Então, se acomode aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira, fica à vontade. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Fábio Talari para a gente ter um bate-papo aí. Fábio, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado. E se você quiser complementar alguma coisa da sua descrição da profissional que eu deixei de falar, por favor, pode. Não, meu nome é Fábio Tagliari, é que nem Tagliarini, só que sem o ni no fim, né? Sim, Mas eu sou advogado, eu também cursei economia, mas acabei não terminando todas as matérias, porque tem uma incompatibilidade entre a OAB e o CRE. Eu não poderia, naquela época, isso faz também já, isso foi 1998, quanto tempo faz? 20 anos. 20 anos é, atrás eu não podia manter as duas ocupações. Tinha sim, um problema com a OAB, mas eu também fiz economia. Eu, a minha vida inteira, trabalhei com direito privado. Trabalhei com direito comercial, direito civil, direito do trabalho, mas agora, até por causa da atividade aqui na internet, eu tenho que estudar, e tenho estudado bastante direito administrativo e direito constitucional. sim, Mas não é minha área original, né? Eu sim, sempre trabalhei, eu sou civilista, eu sempre entendi, trabalhei com direito civil. Tá. entendi. E você mora em São Paulo mesmo, né? São Eu Paulo? moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Se quiser, dá até para dar uma olhada aqui na janela. Será que o vídeo Ah, aparece? Aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu moro aqui na Zona Sul. Zona Sul. É, É uma vista bonita aí, hein? aqui é para você ter uma ideia como é. Aqui é que eu procuro deixar. O sol bate aqui na frente. Entendi. Então, tenho uma visão daqui para o norte. Né? Então, eu estou no sul. Essa parte que você viu da cidade, na linha, né, dos prédios, é a Avenida Paulista. Entendi. É. Ô, Fábio, vamos bater um papo aí. Você está envolvido um pouco aí. Eu percebi que você está, salvo engano, você está um pouco mais envolvido com a política nacional, É. com os conceitos. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu li uma entrevista, até estava pesquisando sobre a sua coluna chamada O Mosquito, né? O mosquito. E, É. hã? Faz um tempo que eu não escrevo. Sim, Nesses últimos tempos, eu tenho feito muitos vídeos e muitas inserções no Twitter. Né? Que no Twitter eu tenho um número considerável de seguidores. sim, eu Então, vi. isso me demanda muito tempo no Twitter de ficar fazendo as coberturas diárias. Que nem, por exemplo, nesse exato momento aqui, eu estou acompanhando a CPI aqui, né? Mas, peraí, só um pouquinho. Inclusive, eu estou tentando twittar, né, a respeito aqui da CPI da Covid. É o E Pazuello que isso está sendo. o Pazuello? Pazuello que está sendo ouvido agora. E, olha, é cansativo, viu? É uma coisa deveras cansativa o que está acontecendo aqui. O último senador está ouvindo agora, eu acho, o Isalci Lucas. Entendi. Como que você acha que está a atuação dos governos aí, estaduais, municipais, ô Fábio, Olha, nessa pandemia aí? Eu estou falando você no âmbito também de tanto governos de direita como esquerda. Eu sempre falo que o meu canal ele é apartidário, né? É uma entrevista, um bate-papo. Então você fica à vontade de falar o que você quiser, o que você pensa, a forma que você fala, o que você quiser, tá? olha, Então, como que você está vendo aí a atuação?
Eu me filio mais ao lado da direita conservadora. Na verdade, a minha pauta sempre foi econômica. Uhum. Eu tenho formação jurídica, mas mesmo quando eu lecionava em cursinho, eu lecionava em faculdade, mas eu lecionei direito econômico, direito bancário, direito civil, propriamente dito, direito empresarial. Eu sou neoliberal. Depois que eu fiz a faculdade de economia, é uma coisa engraçada, se posso contar a história. Meu padrasto, que na verdade me criou, ele era militar, ele era capitão reformado e ele era advogado também. Já minha mãe era professora de história da PUC. Então, minha mãe era marxista. E meu pai, ele era um ferrenho liberal. Ele mesmo falava, já naquela época, que ele era liberal. Até uns 19, 20 anos, eu pendia para o lado da minha mãe. Inclusive, nas eleições de 1989, naquela época, eu já estava com 24 anos, né? Eu votei no Lula, não no Collor, né? Que era o Lula e o Collor em 89, porque ainda naquela época eu pendia para minha mãe. Mas aí depois eu entrei em economia. E então eu fui começando as duas faculdades, direito e economia, elas se encaixam, porque você encontra as razões de algumas questões econômicas em direito e encontra razões do direito em economia. Elas Converge, realmente né? se convergem, elas se conectam, uma apoia a outra. E aí que eu, durante a faculdade de economia, porque assim, a faculdade de direito, você é uma faculdade de humanas, propriamente dita. Eu fiz uma boa faculdade, foi a USP, o Largo São Francisco, e eu sou contemporâneo do Toffoli, o Lewandowski, que foi meu professor, o Paulo Teixeira. Eu era da turma ímpar, o Paulo Teixeira era da turma par, no mesmo ano. Então, assim, tem um monte de gente que era daquela época que hoje nós estamos vendo nos noticiários em Brasília, etc. e tal, né? Mas aí, quando eu fui para a economia, eu perdi um pouco o contato com esse pessoal de direito. Se bem que eu nunca fui especialmente amigo nem do Paulo Teixeira, o Toffoli mais porque eu namorei com uma prima do Toffoli muito tempo. Então, eu já tive um contato mais estreito mesmo, de chegar a tomar cerveja junto e tal. Com o Toffoli eu cheguei. E, como eu falei, o Lewandowski era meu professor, e na época eu gostava muito dele. Depois de fazer a faculdade de economia, que eu comecei a entender como é que a economia funcionava mesmo, eu entrei na faculdade de economia com uma visão e saí com outra completamente diferente. Entendi. Completamente diferente. Então, hoje eu me caracterizo como neoliberal, com algumas pinceladas de Schumpeter. Na verdade, assim, o economista que eu mais admiro é Schumpeter. E, na sequência, Milton Friedman, que é o pai da escola de Chicago, que é a corrente neoliberal na economia. Mas mudou, né? Ler esses autores, Hayek, Schumpeter, Friedman, ler esses autores mudou minha forma de ver. Em relação aqui ao governo de São Paulo, eu posso dizer para você que a maior parte das pessoas aqui está muito insatisfeita. O Dória, ele é muito preocupado com a imagem, né? Ele é bastante preocupado com a autoimagem dele, e ele ficou nessa inda e vinda do lockdown, vamos dizer assim, a restrição. Então, nós temos gradações, amarelo, vermelho, e agora a gente está numa fase de transição, de acordo com ele. As coisas funcionam, mas não funcionam completamente. Mas daí vem alguns absurdos. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos rodízio de veículos, né? Então, na segunda-feira não circula as placas tal e tal, na terça não circula as placas tal e tal. Eu sei que meu carro é terça, nem lembro da placa do meu carro, para você ter ideia como é que eu sou meio doido com essas coisas. Mas a placa do meu carro tem um que é sexta, tem um que é terça. Então, mas aí ele começou a aplicar coisas como, por exemplo, rodízio de veículos na madrugada.
E isso, assim, não tem. Eu moro na beira de uma das maiores rodovias do Brasil, que é a Rodovia dos Imigrantes. Sim. Na madrugada, você não vê circulação de automóveis. É o horário que, inclusive, a gente consegue dormir mais tranquilamente, que o apartamento aqui onde eu moro é um tanto barulhento por causa da imigrante. Mas, durante a madrugada, a coisa sossega, a gente tem uma tranquilidade durante a madrugada. E aí ele me aplica um negócio desses, ou e aí foi a prefeitura, né? Mas a prefeitura e ele conversavam bastante, eram ambos do mesmo partido, do PSDB, o falecido Bruno Covas, que Deus o tenha, mas aqui chegou até a soldar a porta de estabelecimento comercial, uma arbitrariedade. Bom, aí também fala um pouco o advogado, né? Aí como o advogado Fábio Talhari, eu quero dizer, eu não conheço na Constituição nenhuma outra forma de você estabelecer restrição ao direito de ir e vir, a não ser através da aplicação do estado de sítio. Nem o estado de defesa prevê isso, só o estado de sítio. Sim. Mas, baseados naquela decisão esdrúxula do STF, que concedeu autonomia para os estados e municípios, ou seja, pode até ignorar as ordens federais, cada um estabelece a política e a estratégia que quiser. No final das contas, acabou que o governo teve que centralizar, porque virou uma torre de Babel, mas os governadores e os prefeitos, como nós vimos em Araraquara, por exemplo, eles foram muito além do que a Constituição permite. Então, nós vimos cenas de, assim, coisa de filme de terror, ou de 1984, coisa do George Orwell, né? Aquelas birutices, como, por exemplo, prender uma pessoa que estava ali pura e simplesmente passeando num parque. Né? Então, nós vimos o negócio foi muito feio, na verdade, aqui. Chegou os momentos em que dava agonia. Né? O Ibirapuera fechado. Aqui, na Zona Sul, até, assim, eu moro no Jabaquara, mas aqui perto, Moema, é um bairro que tem muitos restaurantes. E essa semana eu tive que ir no dentista, quebrei um dente semana passada, estou fazendo outro tratamento, colocando novas próteses, etc. Eu fui até Moema, me deu depressão de ver o tanto de restaurantes fechados, e restaurantes bons, restaurantes caros, fechados. Mas simplesmente quebraram, não aguentam mais. Ainda na atividade como advogado, os clientes que eu ainda mantenho, um deles, inclusive, é uma rede de fast food, vamos dizer assim, não é um McDonald's, é uma rede que faz comida rápida, sanduíches e tal. Chegou a ter 65 funcionários, eram 3 estabelecimentos, né, fazendo hambúrguer rápido ali, mas... Bom, agora é um estabelecimento, ele tem 5 funcionários e está com R$380 mil em dívida. Então, quer dizer, do jeito que os governos e os prefeitos aplicaram essas medidas restritivas, eles pura e simplesmente arrebentaram com a economia. Aqui em São Paulo, agora, os impactos disso começaram a chegar à indústria, porque o Dória ele fez baixou decretos estaduais proibindo o comércio, mas ele queria manter a produção industrial. O problema é que a indústria agora não tem mais para quem vender. Então, Entendi. Os estoques estão altos, as indústrias estão sentindo o baque, porque só nessa área de restaurante foram 12 mil estabelecimentos. Muita coisa, né? É muita coisa, 12 mil estabelecimentos é muita coisa. Mas uma coisa que eu percebo, Fábio, uma coisa que eu percebo é que, assim, nem todos que são do lado do Dória convergem com ele, muitos divergem dele. E eu percebi, eu vi um vídeo que foi mandado, não sei, se não me engano, no Facebook, WhatsApp, não sei, o WhatsApp, que tinha um prefeito que era da esquerda que estava do lado do Bolsonaro, que estava agradecendo o Bolsonaro pelo dinheiro que mandou, tal, estava defendendo o Bolsonaro.
Então, você não acha assim que a população ela fica um pouco assim meio, ela fica um pouco refém do político verdadeiro? Porque eu vou dar um exemplo para Opa, você. Teoricamente, quem é da direita, ela vê a esquerda como a errada, correto? E quem é da esquerda, ideologicamente, né? e quem é da esquerda vê quem é da direita como errado. É um pouco puxando Virou a uma, corda do lado e um pouco puxando o outro, né? e uma cisão, né? Teve assim uma coisa que eu, na verdade, também nunca tinha visto anteriormente e que eu aponto isso muitas vezes nas postagens que eu faço. Ao longo dos governos petistas, quem tinha uma posição mais de direita, neoliberal, como eu, tudo bem, a gente concordou, é a democracia, o cara foi eleito, nós estamos jogando de acordo com as regras. Mas aí, a partir do momento que o Bolsonaro foi eleito, de repente, todo esse pessoal que apoia a esquerda se tornou assim um bando de derrotados rancorosos mesmo, que querem derrubar o governo a todo tempo, mas a todo tempo, a todo momento. E o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, isso daí tudo virou um campo de batalha, Sim. porque eles entram xingando, assim, hoje mesmo, né? E aqui está falando que não tem mais limite de tempo aqui. Mas hoje mesmo já teve teve bate-boca aqui na internet. Quer dizer, eu não bato boca, eu bloqueio. Eu vou bloqueando as pessoas que entram xingando, mas entram xingando pesado, retardado, seu arrombado. Assim, eu vou bloqueando. Uma baixaria, Então, né? é baixaria. Então, nós É, chegamos num ponto em que essa galera esqueceu completamente a civilidade, né, realmente, que é um jogo democrático, e tem essa CPI aí que não me deixa mentir, que a intenção óbvia disso é tentar derrubar o presidente. Então, eles ficam fazendo planos do Cebolinha. Eu falo, isso é tudo plano do Cebolinha. Eles ficam tentando, parece o coiote querendo pegar o Papaléguas, aquele é, desespero. Né? Eles ficam nessa. Isso gerou uma cisão social. Está acontecendo uma cisão social. E isso é grave. Porque, olha, eu, por mim, não tenho problema nenhum em conviver com essa galera. Veja, eu sou professor, eu tive milhares de alunos que tinham ali um viés de esquerda. Geralmente, quando eu estava ali dando aula, isso acontecia mais em economia. Quando eu estava, por exemplo, falando de política monetária, ou eu estava falando de teoria da empresa, ou quando economia do trabalho é outro ponto que é polêmico, eu pego e coloco um gráfico, o cara fala, mas isso não poderia funcionar assim. Eu falo, meu amigo, não interessa o que você acha que poderia, o que deveria ser. Interessa o negócio como é. sim. Eles vivem no mundo do dever ser. Ah, não, porque todo mundo. E isso eu até falava, né? Falei muito em aulas isso. Você olha a teoria marxista, ela é ouro líquido. Todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser irmão, todo mundo vai ter a mesma coisa. Dá vontade de você pegar um violão e sair, imagine, the people, né? Você vai cantar cumbaiá, vamos fazer uma fogueirinha, tal, fumar um baseadinho. Virou luau. Né? Eu falei, não, É, mas as pessoas não vivem assim. E você, dando aula, eu dando aula de economia, eu falava, meus amigos, muitas vezes em economia, a escolha não é entre o certo e o errado, é entre o ruim e o menos pior. é, Porque você puxa de um lado, por exemplo, a Bolsa de Valores, você puxa a Bolsa de Valores, o dólar cai. Aí você fala, não, o dólar cai é bom. Não, não sempre. O dólar caindo muito, ele prejudica a exportação. Nós temos ajustes finos que a gente tem que ficar fazendo em política econômica o tempo inteiro, que isso um professor até meu lá na FEA falava, isso é uma arte. Isso não é mais nem matemática, não é econometria, isso é uma arte, é você ficar equilibrando pratos, é quase um malabarismo. Só que quando você tenta explicar isso para um marxista, os conceitos dele são errados. Começa com essa mania que socialistas, marxistas têm de achar que dinheiro é um recurso infinito.
Dinheiro não é um recurso infinito. Não, se você emitir dinheiro a rodo, que nem eu já ouvi alunos falando isso, já teve gente na internet falando isso, não, se faltar, emite dinheiro. Pronto, gera inflação, ou até uma hiperinflação. A expansão monetária no Brasil, nos anos 80, ela foi descontrolada, gerou uma hiperinflação que no começo dos anos 90 aquilo foi uma loucura. O que terminou com isso? O Plano Real. Mas a maior parte dos meus alunos não viveu isso, porque eles nasceram perto de 94 ou até depois de 94. Então, eles nunca viveram a época da inflação. Não sei se você lembra como é que era, mas Eu era... lembro. Mas que tem um problema também, tem uma questão também do povo brasileiro, graças a Deus, agora, eu acho que uma das coisas que eu acho que muito legal, que não estou falando aqui de sou contra ou a favor, também sou uma pessoa que é visão de direita, mas uma das coisas que o Bolsonaro, tirando a parte da corrupção, que a gente fica muito feliz, né, que foi extinguido, né, quase aí vai para 3 anos aí, não tem caso de corrupção, mas uma coisa que eu achei legal foi que o Bolsonaro ele conseguiu fazer com que as pessoas pensassem. Não estou falando pensar assim de uma pessoa da esquerda vir chamar o da direita de burro, ou da direita e chamar o da esquerda de asno, não. Mas pensar no sentido de você ter uma visão da política, uma visão macro da política, porque até então o povo brasileiro, no geral, antes dessa disputa de Bolsonaro com a esquerda, e eu estou falando disputa mesmo Bolsonaro com a esquerda, isso tirando também você é uma pessoa que entende política, mas antes dessa disputa, veio Temer, veio Fernando Henrique Cardoso, veio Itamar Franco, veio o senador lá com ele, que foi presidente, senador lá de Alagoas. O Sarney? O Sarney, veio o Collor. Esses aí, teoricamente, batiam de frente com a esquerda, que é meio esquerda, eles são meio direita disfarçado, mas batia de frente. Só que a população brasileira ela não estava engajada numa visão macro política. Por quê? A população brasileira ela olhava só para o vereador da cidade dela. Ela olhava só para o vereador, o que ele pode me dar, o que ele pode fazer, onde ele pode chegar, né? Que é o correto também, porque o vereador é o começo de tudo, né? O vereador é o começo de tudo da cidade. É a base, né? É a base de tudo. Mas agora, a população ela começou a ter uma visão macro, que ela começou a entender e buscar entender a política. Então, dentro disso que você está falando... Que a economia também. Que as pessoas não viveram lá a parte da hiperinflação e tudo mais, elas não viveram, tudo bem, mas hoje elas estão buscando a entender o que aconteceu. Vou dar exemplo para você. Eu conheço uma pessoa que ela vende trufas. E eu conversando com ela outro dia, ela falou assim, falei, quantas trufas você vende? Ela falou assim, olha, eu vendo 10 trufas a cada 2 dias, se eu não me engano, ou por dia, a cada 2 dias. A trufa tem negócio de chocolate lá, né? Sim. Eu perguntei para ela, mas o que você usa para fazer? Ela explicou que usou chocolate, o leite, tal. Eu falei, você coloca nessas trufas que você está vendendo o gás, a energia elétrica, o papel, o seu tempo, a farinha, você coloca tudo nisso? Ela falou assim, não, eu faço, eu vendo. Eu falei, não, mas você tem que colocar tudo isso, porque se você é o custo. Porque é custo. Porque se você não colocar tudo isso, no final da linha, você vai pagar para trabalhar. Então, você tem que colocar tudo isso, dividir tudo isso por quantas trufas você tem, jogar um valor em cima para você ter o lucro. Aí eu falei para ela, o mais interessante é o seguinte, desse lucro que você vai ter, você pega 50% e poupa, e 50% você junta com o dinheiro que você tem para comprar mais insumos, mais produtos para você fazer, para que você tenha lucro. Daí ela parou e falou assim, poxa, não é que você está certo? Eu falei, pesquisa, você me ajuda a fazer uma tabela para que eu possa colocar tudo isso? Eu falei, ajudo, lógico, eu falei para ela assim, eu não sou economista como os outros são, eu sou engenheiro, né? Não sou economista, mas eu faço uma tabelinha para você. Então, as pessoas estão tendo uma visão diferenciada, né, Fábio? Então, mas veja, alguns conceitos, como eu falei, eles ficaram muito arraigados na cabeça da população, e essa é a parte cultural mesmo da coisa que eu acho que tem sido
a briga mais difícil, porque até gente de direita, muitas vezes, eu tenho que chamar a atenção, trazer, falar, ó, presta atenção. Por exemplo, riqueza. A ideia que o povo em geral, e a esquerda principalmente, tem de riqueza, é que é um estoque, que é um potinho de ouro com um gnomo sentado em cima. Não é. Riqueza é fluxo. Quanto mais fluxo você gera do lado da receita, mais você pode gerar de dívidas do outro lado do débito. Sim. Que é assim, uma contabilidade básica. Eu dou um exemplo real. O dono lá do Grupo X, o rapaz, esqueci, OGX, tal, como é que era o nome dele? XP? Hã? XP não. Então, não, é aquele que era filho do ex-ministro, rapaz, como é que era o nome dele? Era o dono do Grupo X. Né? Sim. Esse camarada, ao longo dos governos petistas, ele foi uma daquelas empresas eleitas. Isso é outro conceito errado, mas sim, esse já é mais difícil de captar. E aí eu me lembro que eu falei, esse camarada, se você for fazer a contabilidade, quanto que ele ganha, que ele foi um dos caras mais ricos do Brasil, se não me engano, ou mais rico do Brasil naquela época. Falei, se você for ver quanto que ele ganha, na verdade, em termos contábeis, ele está zerado. O que ele gera de receita de um lado, ele já tem empenhado em débito do outro. Entendi. É que ele está num fluxo de dinheiro que ele está no oceano, por isso que a gente fala tubarão. Ele está no oceano. Quando a gente fala desses grandes empresários, você fala tubarão, porque esse bicho ele nada em águas amplas. Ele tem uma baita receita de um lado e um baita endividamento do outro. Mas sim, se você fosse fazer a contabilidade mesmo, coluna de entradas, colunas de saída, você vai ver que no final ele está zerado, que nem você. A diferença com... Por que ele é rico e o outro é pobre? Porque o outro, ele nada num arroio, ele nada num fluxo, ele gera um pequeno fluxo, o salário dele de um lado, ele pode se endividar pouco do outro lado, fazendo os crediários, etc. e tal, tomando as escolhas do consumidor, aí, na verdade, em geral, né, do assalariado, é o que nós estamos... Mas, veja, a riqueza não é estoque, riqueza é fluxo. Por incrível que pareça, muita gente não entende. Quando você tem que explicar para o camarada, olha, moeda não é infinita, riqueza é fluxo, riqueza não é estoque. A economia se move, etc. e tal, as pessoas elas ainda resistem. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma distorção que quem fica rico é quem tem acesso ao fluxo de dinheiro público. Eu quero dizer, nos Estados Unidos, um camarada ele tem uma boa ideia, mas é pegar um Zuckerberg da vida. Ele teve uma ideia, o Facebook, etc. e tal. O cara ficou rico. Uma boa ideia, uma ideia inteligente, o camarada ficou rico. Aqui no Brasil, compara, quem fica rico? Quem tem acesso a financiamento do BNDES, político, gente que vive de propina, as empresas que fazem obras públicas, né, as grandes empreiteiras. Por quê? Quem tem acesso a esse fluxo de dinheiro público consegue um fluxo subsidiado. Era principalmente através da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, que o BNDES utilizava. E quando o camarada tem prejuízo, o governo cobre o prejuízo do cara. E isso é assim, ó, desde o convênio de Taubaté. Quando os cafeicultores eles tendo prejuízo, o governo começou a comprar café, que depois arrebentou com o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas teve que queimar café por causa do que havia sido estabelecido no convênio de Taubaté. Então, a gente chama isso de capitalismo de compadrio. É quase um oligopólio em que algumas empresas, e aí vem essa questão das eleitas, esse oligopólio é uma falha de mercado. Poucas empresas dominando uma economia, são os únicos vendedores. Esse oligopólio ele tem uma parceria promíscua com o Estado. É o Estado financiando o cara a preço baixo e cobrindo, muitas vezes, o prejuízo dele. Então, isso é um capitalismo de compadrio. Entendi. A sociedade civil, como você acabou de reparar, a sociedade civil
ela já chegou num ponto que ela começa a discutir a política, ela começa a discutir a história, ela começa a discutir a economia, e ela está tentando se desvencilhar do controle desse Estado, porque é outra coisa que a gente sempre fala. O Estado no Brasil é muito grande, muito pesado, muito caro, e gera poucos retornos. Né? Nós não temos o retorno adequado do tanto de tributo que você paga. Por quê? Porque o Estado está enfiado em coisas que ele não deveria estar. Como, por exemplo, ontem aprovaram a medida provisória da Eletrobras, da privatização da Eletrobras. Na sequência, vem um partido político travestido de Suprema Corte e pede para saber por que estão votando a privatização da Eletrobras, por que estão votando medida provisória. Já querem questionar a autonomia do Banco Central, que é uma coisa fundamental, tem que haver Então, eles não querem, essa turma, você vai pegar Renan Calheiros, STF, uma boa parte do Senado, eles não querem perder o acesso ao fluxo de dinheiro público. Eles não querem que o Estado perca essa condição de único financiador das empresas de sucesso dos ricos, vamos dizer assim, aqui no Brasil, porque tudo vem dali. Então, eles estão, assim, é o velho establishment tentando resistir a uma coisa nova que está surgindo, mas o novo sempre vem. Isso, o Belchior tinha razão, o novo sempre vem. Vai acontecer que a sociedade vai acabar rompendo esses grilhões. Já está rompendo. A Bolsa de Valores a 122 mil pontos é uma prova disso. Fala, desculpa. Mas não, tudo bem. Mas aí, dentro do que você está falando, a gente fazendo agora um link da política com a economia, uma coisa que ninguém comenta, mas eu sinto, eu vejo por mim, a opinião minha. Quando tem essa CPI da Covid agora, que você vê que as intenções delas quando são, então, é assim, quando governadores e prefeitos eles não são chamados para ser ouvidos, que desviaram milhões, né? Bilhões, desviaram bilhões, eles não são chamados para ser ouvidos, a população que trabalha, que acorda às 6 horas da manhã, que pega 2, 3 ônibus e tudo mais, ela fica atenta, ela cria uma repulsa, como eu crio, uma repulsa. Por quê? Porque não é só a questão daquele governador, daquele prefeito ou daquele político que desviou o dinheiro da Covid por conta da corrupção. Não é só isso que conta. Significa, por que aquele político, aquele prefeito, aquele vereador, ele não está sendo preso por ter roubado o meu imposto? Exato. Dinheiro, não existe isso de dinheiro público, é dinheiro dos contribuintes. Você entendeu? Então, assim, a indignação que eu vejo hoje do brasileiro que está se inteirando mais, você vê hoje a TV Câmara, a TV que passa e está passando o debate, a CPI, se você entrasse nela há 3, 4 anos atrás, você via ali 50, 100 pessoas, audiência, 50, 100 pessoas assistindo. Você vai agora, já deu pico de 80, 100 mil pessoas assistindo. Então, isso significa o quê? Que a população que está aqui atrás, que está longe do Congresso Nacional, está de olho no senador, no deputado, no governador, no prefeito, porque está falando assim, olha, o senador que está fazendo a CPI, os senadores que estão promovendo a CPI da Covid, eles têm a oportunidade de chamar esses prefeitos aqui e sentar e colocar na mesa, falar onde colocaram o dinheiro do imposto do cidadão que é honesto, que trabalhou. Onde você colocou? Ah, eu não sei. Então, você está preso por causa disso e você vai ter os bens penhorados. Só que a gente não está vendo isso acontecer. Mas a população ela não tá omissa. Por quê? Porque se tudo for correr conforme a gente quer que corra, Fábio, essa resposta vai ser dada na urna, né? Pois é. Mas a gente tem nossos problemas. Se teoricamente as urnas não forem fraudadas, a população honesta vai dar essa resposta para senadores, deputados, prefeitos e vereadores e governadores na urna. Eles vão sentir o peso na urna. E na popularidade também na cidade, não é isso? Mais até do que assim, um passo além. Eu vejo que essa questão, por exemplo, das pessoas que trabalham, né, que sentem a necessidade de ir lá mesmo, lutar todo dia. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã.
para lutar mesmo por isso, oferecer aula, estou colocando aula no meu canal no YouTube, estou fazendo inserções no Twitter, fico conversando com um monte de gente no WhatsApp, o Telegram, eu apanho um pouco do Telegram, mas tento falar também no Telegram. Eu preciso dar um pouco mais de atenção para o Facebook, mas eu não sei lidar direito com o Facebook, na verdade. Bom, mas essas pessoas que estão lutando, que veem sentido nisso, que não querem viver de um auxílio, que não querem viver de um provimento dado pelo governo, essas pessoas elas estão formando quase um microempresário de si, é uma camada de novos microempresários de si, Sim. que eles começam a ver sentido na meritocracia. Os socialistas, por outro lado, essas pessoas que querem o auxílio do Estado, etc. e tal, e vivem até muitas vezes disso, não simplesmente por questão de necessidade, não estou desprezando as pessoas que têm a real necessidade. Tem pessoas que mas precisam de fato, né? Existe gente que fica encostada nisso, tem pessoas que ficam ali colados e se mexer um pouquinho no queijo deles, né, que nem tem um livro que fala isso, né, quem mexeu no meu queijo, né, se mexer um pouquinho no queijo deles, o cara já fica revoltado. Então, nós estamos num momento de transição. Muita gente percebendo isso, muita gente percebendo que, poxa vida, eu produzo, eu faço um monte de coisa, e eu não posso ficar com os louros, com o resultado do meu trabalho, do meu produto, eu não posso ficar com o meu... Então, isso já começa a colocar na cabeça das pessoas uma insatisfação muito grande com esse Estado que está aí. Sim. E, decorrência disso, por exemplo, foi a Lava Jato, a eleição do Bolsonaro, etc. e tal. Mas agora nós estamos no pior momento de contra-ataque do velho establishment, como essa CPI da Covid, capitaneada por ninguém mais, ninguém menos do que Renan Calheiros, um dos piores abutres que nós temos na história do Brasil. Um camarada com um monte de inquérito, inclusive inquérito sigiloso lá no STF, sendo comemorado por uma banda da população que é completamente desorientada. Porque, sério, sem brincadeira, curtir projeto de lei do Renan Calheiros só se o camarada for realmente muito desorientado do ponto de vista moral, até. Olha, é complicado. E o que você acha que, na sua visão, que vai dar essa CPI? Olha, eles vão buscar, de toda forma, um motivo para o impeachment do presidente. Eu temo que eles estejam, na verdade, procurando um crime comum. Porque, assim, pela Constituição, havendo um crime de responsabilidade, que está previsto na lei lá de 1950, 1079 de 1950, está previsto os crimes de responsabilidade também, nos artigos 80, por ali, 82, se não me engano, da Constituição, que são ali previstos os crimes de responsabilidade, eles dificilmente vão conseguir, ainda mais com essa história maluca de genocídio, etc. e tal, omissão, culpa, porque não tem dolo, não tem nem assim uma culpa grave, não se pode dizer que houve negligência. Na verdade, ninguém sabia como é que esse vírus funcionava, o que esse vírus iria fazer, qual era o tratamento adequado, etc. e tal. Tanto que o Marcos Rogério mostrou isso, um monte de governador falando que era para tomar cloroquina, e agora eles estão demonizando a cloroquina, entendeu? Mas tem ainda estudos que falam que a cloroquina funciona. Cuba com o protocolo, né? Exato. Você vê Cuba, que é um país adorado pela esquerda, tem um protocolo de uso da cloroquina. E a esquerda não fala nada. Tem, Venezuela tem, exatamente. Sim. E é lógico, sobre isso eles não falam nada. Mas essa CPI, eu acho que ela está buscando, na verdade, é um crime comum. Não é um crime de responsabilidade, não é um crime. Ela está buscando um crime comum. Ela quer falar de genocídio mesmo, de quase um homicídio, porque não tem essa tipificação penal. Mas aí eles jogam isso para o STF, porque em crime comum, o STF julga o impeachment, não é o Senado. Em ambas as hipóteses, tem que haver a autorização da Câmara para abrir. Então, nesse sentido, o Bolsonaro está relativamente tranquilo. A Câmara, ele até conseguiu ali com o Arthur Lira, o Centrão, ele conseguiu estabelecer uma certa base ali com o Centrão. Então, eu acredito que o que o Senado, o que esses senadores aí, Randolph, Renan, Assis,
né? Esse com a família, assisto a família presa por desvios da saúde, é o presidente da CPI que vai investigar a Covid. Quer dizer, gente, explicar isso para um estrangeiro, você falar isso para um estrangeiro, o cara fica louco. Ele fala, doido, mas né? o cara não é processado, a mulher dele não está presa, aí você fala, tá, porque é desvios na saúde. Aí o cara fala, mas e aí ele é presidente de uma comissão de inquérito que não tem sentido. Não tem sentido. Colocar Renan Calheiros, isso não tem sentido. Agora, se eles conseguem um crime comum e conseguem passar por cima da Câmara, que tem que dar autorização, eles vão para o impeachment diretamente no STF. E o STF tem agido inconstitucional, ilegal e arbitrariamente nos últimos 2 anos. Proíbe que sejam eles mesmos investigados e todos os parentes coligados. 133 pessoas. Nem eles, nem mais 120. Não pode ser investigado. Isso não pode ser investigado. Porque o Alexandre de Moraes abre um inquérito com base no regimento interno que é anterior à Constituição, nem foi recepcionado. É uma norma que eles dizem equivalem à lei ordinária, mas ela foi aprovada dentro do próprio STF em 1900 e Guaraná com rolha. Não tem sentido. Fala, não, dá para abrir inquérito. Dava para abrir inquérito para os próprios funcionários dentro das dependências do STF. Daí vem um outro. Vamos adaptando, né? Eles vão adaptando. Não, mas a internet é o ambiente do STF. Pronto, abriram um inquérito. Abriram um inquérito inconstitucional que viola o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, viola o Código de Processo Penal, e aí eles se transformam em acusador, investigador e julgador e vítima. Tudo ao mesmo tempo. 4 coisas. Ele é vítima, ele é acusador, ele é investigador, tudo ao mesmo tempo. Olha, agora se um STF desse pega um crime comum e aí fala genocídio, né? Vamos lá, eles fazem um relatório, que para mim esse relatório da CPI já está pronto. Eles fazem um relatório falando, genocídio. E aí você fala, mas não existe a espécie ilegal, o genocídio. A tipificação, né? Não existe o tipo. Aí, o que ele... Não, eles falam, não, mas a gente entende... E eles criam o tipo penal. Até. Se deixar... Eu acho que assim, o sonho da vida deles é esse, é criar uma narrativa que gere uma insatisfação e uma comoção popular suficiente que eles não conseguem. Ao contrário, né? As manifestações de apoio ao presidente foram muito maiores do que qualquer manifestação da esquerda. Eles geram uma narrativa que gere uma insatisfação suficiente aí na internet e nas ruas vai entre aspas, para conseguir jogar um negócio desses para dentro do STF. Então, eu acho que é o que eles querem. Né? Mas eu vejo assim eu vejo do ponto de vista, Fábio, que eu acho que o Bolsonaro não sai. Eu não estou falando, estou sendo imparcial. Eu acho que ele não sai. Mesmo que vá para o STF para tomar posição, eu acho que ele não sai. O apoio popular que ele tem é muito... não aprova. O apoio popular que ele tem é muito forte. Esse é o primeiro ponto. Forte. Segundo ponto, que há todo o processo. Vamos supor que até o final do meio do ano que vem gere um processo e tudo mais, até o meio do ano que vem acontece. Eu acho que o Bolsonaro ele tem todas as condições, mesmo que tire de lá, ele tem todas as condições de pegar uma pessoa de confiança dele e colocar como sucessor para a próxima eleição. E tem nome aí que a gente sabe que, ao contrário da esquerda, que não tem um nome bem realmente forte, não. Bem concreto, não tem nome novo. da esquerda. Então não tem. A direita tem nome aí para colocar. Se a gente for citar nome de pessoas e políticos da direita que têm caráter, têm dignidade, que estão preparados para ser presidente da República, que têm uma confiança e apoio do Bolsonaro, é muita coisa, né? Então a gente sabe disso. Então eu espero que o desenrolar fique aí, eu espero que o Senado tome consciência, porque eu sou um cara... Eu sou uma pessoa que olha um pouquinho mais... Eu sou uma pessoa que olha um pouquinho mais à frente, Fábio. Eu acho que a culpa de tudo que está acontecendo aqui no Brasil nem é do STF. Eu acho que a culpa que está acontecendo tudo aqui é do Senado, porque o Senado ele tem autonomia de aprovar os senadores e tem a obrigação de tirar os senadores, tem autonomia de aprovar os ministros e tem a obrigação de tirar os ministros que estão contendo com a Constituição ou com a vontade popular que é soberana. Então, mas eles não podem. Mas eles não podem, porque eles, por exemplo,
Você vai pegar os inquéritos do Renan, tudo no STF. Você vai pegar os inquéritos Sim, por isso que eu falo para você. tudo no STF. Não Quer tem dizer, como, tem não uma tem como. simbiose. Tem uma simbiose ali entre eles. É o Senado e o STF. Não tem Não como. é só o STF, eu concordo. Você pegar o artigo 50, porque a Constituição, eu estudando bastante direito constitucional, a Constituição ela foi desenhada de forma a tornar o Senado o órgão mais forte na República Brasileira. E basta você olhar os artigos, você percebe isso. Você vai pegar o artigo 52, que trata das competências do Senado, o artigo 52 é desse tamanho, assim, tem um monte de coisa. Aí você vai pegar, assim, competências da Câmara, é isso, é um tantinho, entendeu? Então, o Senado, ele acumula muitos poderes, por exemplo, que nem esse caso do orçamento. Eles criam um orçamento, depois eles mesmos aprovam o orçamento, e o governo simplesmente tem que pegar essas emendas e colocar no orçamento. E a gente percebe aí que eles estão passando até por cima do Ministério Público, né? Tem coisa que está acontecendo aí que está passando sempre pelo Ministério Público. Mas, enfim, aí um assunto para uma outra hora. Ô, Fábio, a gente está chegando aqui a 1 hora e pouquinho de vídeo, para não ficar muito longo para a gente conseguir editar. A hora que der o final do vídeo aqui, a gente vai bater um papo ainda. Mas, assim, o nome do programa aqui é Regras e Bom Senso, né? Tá. Então, eu quero que você fale o que o Fábio, advogado, economista, o influencer digital, tudo mais, para você na vida, na política, o que é uma regra e o que é o bom senso? Rapidamente, para a gente... Você perguntar o que é uma regra para um advogado é uma coisa até meio arriscada. Sim. Mas, olha, regras, elas são, eu vou ser bem kelseniano, né? Todo conjunto de regras que existe no mundo, ele se baseia numa norma fundamental, que vamos chamar aqui regra fundamental. A regra fundamental é: a regra deve ser cumprida. Regras são estabelecimentos, são convenções sociais sobre condutas que nós devemos cumprir. Basicamente Sim. É isso. Isso é uma análise bem científica jurídica. O que é uma regra? É um conjunto de condições e recomendações de conduta cuja regra fundamental em que se apoia isso tudo é: a regra deve ser cumprida. Quando as pessoas não cumprem as regras, quando as pessoas elas fazem pouco caso da lei, elas fazem pouco caso do contrato, elas fazem pouco caso da Constituição, a gente vive num contexto selvagem. Sim. Então, as regras e a observância das regras é o que separa a gente do selvagem, do índio, do bárbaro. Não, e até os índios têm as regras deles. Aí nós estamos falando da barbárie absoluta mesmo. E o bom senso? Então, eu vejo... A questão do bom senso daí é bastante pessoal. Eu até acho, uma vez eu estava lendo um texto, eu esqueci o nome do autor, mas ele era junguiano, que era um texto... o cara, ele é sociólogo, mas ele também era psicólogo, né? E ele era junguiano. E ele falava naquele texto, eu achei muito engraçado, foi o que me chamou a atenção, a respeito do bom senso coletivo, né? Que é uma ideia que, assim, eu acho que bom senso é uma coisa individual. O bom senso ele é baseado no discernimento da pessoa. Sim. Discernimento é a nossa capacidade de distinguir o certo do errado. As pessoas elas costumam flexibilizar, muitas vezes, essa questão do certo e errado em prol dos interesses próprios. E aí você não pode dizer que o cara tenha discernimento ou uma conduta baseada no bom discernimento. Mas eu considero que bom senso é a característica da pessoa que tem discernimento, que sabe separar o certo do errado. Sim. Fábio, eu vou colocar você na minha lista de humildes da internet. Eu vou explicar você por quê. Eu estou fazendo uma lista de humildes da internet, porque eu conversei com várias pessoas para eu fazer entrevista para o meu programa. Algumas pessoas de nome já deram entrevista, como você viu, o doutor Alessandro Loyola, que é uma pessoa que é conhecida sim, no o Alessandro é super gente boa.
Eu conversei com várias pessoas, tem pessoas que falam, liga para o meu assessor, liga para a minha assessora. Eu liguei, a pessoa, não, a gente vai dar um retorno, e nunca deram retorno. Outras Oh, falam, entra no meu desculpa, Instagram, me Marcelo. chama lá, e nunca não deram retorno. Então, Não, eu eu estou... atrasei com você hoje, mas é porque eu Não, estava mas isso aí ali, assim... acontece. Não, acontece, fica em paz. Então, você vai entrar na minha hashtag humildes da internet. E você foi um profissional que me atendeu com humildade, com prontidão, assim como o doutor Alessandro Loyola, e, e tem outros que provavelmente vão entrar, porque o canal ele vai tomando forma, Está vai se tomando desenvolvendo. corpo, né? Oh, super Vai tomando legal. forma e corpo e ele vai crescendo. Então, eu queria agradecer você muito. Você tem aí um minutinho para você dar uma palavra final aí para os nossos ouvintes, para quem vai assistir esse vídeo, nos acompanhar no canal. Então, deixa uma palavra aí para todos aí. Olha, a palavra final é o seguinte: isso que você falou me deixa assim, com o coração até aquecido. Né? Isso, para mim, é um grande carinho. Não há muito tempo eu escrevi um texto sobre a vaidade. Uma das coisas que eu mais tenho cuidado na minha vida é não deixar descambar para a arrogância, para essa vaidade, né? Para aquele vania et vanitas, né? Tudo é vaidade, porque nós estamos vendo uma fogueira de vaidades muito grande nesse Brasil. Pessoas no Senado, pessoas no STF, colocando os próprios interesses acima de tudo. E, por exemplo, no meu canal, eu estou colocando vídeos de aula, que é um curso que as pessoas cobram fortuna. Eu estou colocando de graça para o pessoal no meu canal, porque eu acho é um legado, é uma coisa que eu quero deixar e está sendo feito de coração mesmo, sabe? Com amor, até eu arrisco dizer. Com amor, é alguma coisa que, se, por exemplo, eu sair na rua aqui e for atropelado e morrer amanhã, pelo menos aquelas aulas vão ficar. As pessoas ainda vão observar aquilo, né? Vão aprender alguma coisa com aquilo. O que eu procuro fazer é doar. Eu cheguei num ponto de estudo, de formação na vida e de experiência que eu precisava começar a oferecer isso para as outras pessoas também. Então, Muito esse bom. é o meu esforço. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, Marcelo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os contatos do Fábio. Fábio Talhari, tudo Fábio Isso, nas Talhari. mídias sociais dele, tem também lá o link da revista Destas, né? Que fala. Vida Destra. Vida Isso, Destra. Vida Destas. Tá, vou deixar tudo aqui na descrição aqui. Você que está assistindo aí, vai lá, acompanhe, siga o Fábio nas redes sociais. Depois eu passo o link para você, ou Fábio, para você divulgar também Fábio no seu Talhari vídeo. Twitter, @Fábio Talhari também, tudo junto no Twitter. Beleza. Então, meus amigos, eu conversei aqui com o Fábio Talhari, advogado, economista, influencer digital, digital influencer, está aí se inteirando aí da política bem, tem uma visão muito ampla da política, com crítica construtiva, ainda que direita, de esquerda, mas uma crítica construtiva que a gente tem que ouvir, porque a gente tem que ver todos os lados, né? Então, a gente precisa ouvir as pessoas para a gente formar a nossa opinião com coerência, com sabedoria. E o Brasil passa um momento difícil, e eu, como sempre, no final, eu deixo uma passagem bíblica no meu canal, e eu vou deixar aqui uma passagem bíblica que fala assim que se Deus não guarda, em vão vigia a sentinela. O Brasil passa um momento difícil de pandemia, passa um momento difícil de crise de moral, de corrupção, tudo mais, está sendo passado a limpo, mas ele é soberano e ele está acima de todas as coisas. Fábio, muito obrigado, de coração. Muito obrigado. Espero te conhecer pessoalmente um dia para tomar um café com você. Fica com certeza. Deus, meu amigo, e tenha aí um final de semana maravilhoso. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Tchau, obrigado tchau. a você que está nos assistindo também. Se inscreva no canal, comente, compartilhe e faça desse canal Regras do Bom Senso o seu canal do dia a dia, para que aqui vai ser apresentar pessoas com conteúdo para trazer uma mensagem de qualidade, uma visão de qualidade para você. Obrigado por todos e fiquem com Deus.